Bom dia a todos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez é um privilégio para nós estarmos aqui com vocês nesse domingo de manhã. Já é o terceiro domingo, que nós nos dispomos a, junto com vocês, a gente pintar esse quadro tão importante em dias tão difíceis como hoje, como os dias que nós estamos vivendo, que é o quadro de um coração tranquilo, Então, o estudo que a gente começou há 3 domingos atrás e que nós não vamos ainda terminar nesse domingo, Então, no próximo domingo, se o Senhor nos permitir, nós ainda vamos estar aqui continuando esse estudo. E nós queremos, junto com vocês, descobrir esses princípios, descobrir pela palavra de Deus que nos revela esses segredos, se é que a gente pode dizer assim, que nos concedem um coração tranquilo em dias tão difíceis para toda a humanidade, dias de morte, dias de crise, dias de muita tempestade, Mas enfim, a Bíblia nos dá esperança, o Evangelho nos traz esperança, Jesus nos traz esperança. E esse versículo, no qual nós nos baseamos aqui para esse estudo, que é um versículo muito conhecido, o versículo que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 1, foi dito pelo próprio Senhor Jesus. E aqui na Bíblia, na tradução NVT que eu uso nessa manhã, fala assim: não deixem que o coração de vocês fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Nós começamos na semana passada, a falar aquilo que não resolve, aquilo que o mundo busca para ter esse coração tranquilo e que infelizmente não resolve. Eu me lembro que há vários anos atrás, num final de semana parecido como esse, sendo mais preciso, no final de semana de agosto, acho que dia 6 de agosto de 2005, aconteceu um dos piores ou dos maiores, assaltos que o Brasil tem conhecimento. Se eu não me engano, foi o segundo maior assalto que aconteceu e foi um assalto que ficou marcado por uma ousadia muito grande daqueles assaltantes, daqueles ladrões, que foi o assalto ao Banco Central em Fortaleza. Isso aconteceu no dia 5, 6 e 7 de agosto de 2005. Depois vocês podem pesquisar na internet, se não me falha a memória, tem até um filme a respeito disso. E aquele assalto ficou marcado pela ousadia, porque aquele pessoal, eles alugaram uma casa próxima ao Banco Central e eles montaram naquela casa ali uma firma de fachada, uma firma que seria possivelmente uma firma de grama sintética. E ali eles começaram a cavar um túnel por debaixo ali, do solo ali, um túnel que levaria até o cofre do Banco Central. E esse túnel, ele teve um comprimento de 80 metros. E foi uma bela obra, que envolveu conhecimentos aí, inclusive de engenharia, porque o túnel, ele era escorado, ele era todo revestido de lona, ele tinha ventilação, ele tinha iluminação, Enfim, algo que eles demoraram 3 meses para fazer, para cavar aquele túnel, Os vizinhos viam ele saindo ali, com sacos de terra, Mas era perfeitamente normal, porque era uma firma de grama. E depois de 3 meses, então, naquele final de semana, no final de semana do dia 5 de agosto, numa sexta-feira, depois do expediente, eles conseguiram então chegar até o fundo daquele cofre, até o piso daquele cofre, piso esse que tinha cerca de 1 metro de concreto e aço, e com ferramentas ali adequadas eles conseguiram vencer esse 1 metro de concreto e aço e conseguiram roubar cerca de 164 milhões de reais. Era dinheiro que daria para encher mais de 6 caixas d'água de 1.000 litros. Isso tudo em nota de 50, e muitas daquelas notas de 50 reais haviam sido recolhidas da rede bancária e seriam incineradas, E o pessoal roubou tudo aquilo. Dizem, que o grupo que estava envolvido, todo o envolvimento seria de 30 e poucas pessoas.
Logo que roubaram, saíram com várias vans, né, cheias de dinheiro. Depois essas vans foram abandonadas. Depois o grupo se separou para vários lugares do Brasil. E, enfim, alguns foram capturados logo depois, né? Teve um que comprou acho que 10 carros com dinheiro. E outros demoraram muitos anos para serem capturados. E me parece que hoje, cerca de quase 30 desses 36 acusados, né, foram capturados e foram presos. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês: por quê? Né? Imagina que 3 meses para fazer isso. Os especialistas dizem que provavelmente eles tiveram que investir R$500 mil nessa operação toda para poder roubar os 164 milhões de reais. Imagina o tempo de planejamento, talvez meses, talvez anos, para poder roubar todo esse dinheiro. E aí eu te pergunto por quê? Por que o cidadão queria ter direito a uma mala ali, né, cheia de dinheiro? Cada um deve ter ficado em torno com 2, 3, 4 milhões de reais. Então, com certeza, o desejo deles não era simplesmente ter uma mala, né, carregada de dinheiro ali. O desejo deles era ter a tranquilidade, o conforto, né, o benefício, a possível paz que aquele dinheiro ou que o gastar daquele dinheiro pudesse dar para eles. Então, com certeza, era mais do que dinheiro ali envolvido, né? Eles queriam a paz que esse dinheiro, a paz financeira, a tranquilidade de ter bastante dinheiro e poder usufruir disso daí. E assim, cada um deles colocou a sua liberdade em risco em busca de uma paz que na verdade se revelou, né, uma barca furada em uma aventura aí criminosa que eles se deram mal. Então nós vemos que o homem ele está disposto a muitas coisas, inclusive a um roubo desse porte, a algo arquitetado, a algo planejado. Para quê? Para poder ter paz. Mas o Senhor Jesus diz aqui na Bíblia que a paz verdadeira só Ele pode dar. Ele falou através desse versículo, né? E no versículo 27 aqui na NVT, ele fala novamente a esses discípulos, ele fala assim: gente, eu deixo um presente para vocês, a minha plena paz. E essa paz que eu dou é um presente que o mundo não pode dar. Enfim, a Bíblia nos fala, né, que somente Jesus ele pode nos dar essa paz. Então, se na semana passada a gente falou, né, a parte negativa disso, o que o mundo muitas vezes busca e não consegue, esses paliativos, né, que às vezes só resolvem a dor, mas não atacam o cerne da doença, não atacam a raiz do problema, não dão paz verdadeira. Então, a partir desse domingo, a partir de hoje, eu quero focar no aspecto positivo. Como eu e vocês, como nós podemos, em épocas tão difíceis, em épocas de aflição, extrair daqui da palavra de Deus o ensino verdadeiro e ter a verdadeira paz. Muito bem, a receita o próprio Senhor Jesus dá. Quando ele fala para os discípulos que eles não deveriam turbar o seu coração, que eles não deveriam ficar perturbados, não deveriam ficar aflitos. E o que esses discípulos e o que nós temos que fazer para ter essa paz verdadeira? O Senhor Jesus fala, ele fala assim: creiam em Deus, creiam também em mim. Creiam em Deus, creiam também em mim. Então a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo, a pergunta que vocês que estão escutando esse áudio, vendo esse vídeo ou acompanhando ao vivo a transmissão pelo Facebook tem que se fazer, é o que significa esse ensinamento de Jesus aqui? Será que significa uma simples crença em Deus? É lógico que não. Não significa uma simples crença em Deus. Conforme eu falei aqui na semana passada, né? O Brasil é um país religioso, é um país que ele tem muitas religiões. Então, se saíssemos por aí pesquisando quem acredita em Deus, eu acredito que seria uma minoria ínfima que diria que não acredita. Mas essa crença que o Senhor Jesus está falando aqui não é uma crença simples, não é simplesmente acreditar que há um Deus. A palavra fala, e eu citei também isso aqui na semana passada, que os próprios demônios, né? Tiago fala que os próprios demônios creem
e estremecem e tremem de medo diante dessa realidade. Então, crer em Deus que Jesus está falando aqui não significa uma simples crença em Deus. E ele fala assim: creiam em Deus, creiam também em mim, creiam em Jesus. E eu digo para vocês que também não significa uma simples crença em Jesus. Coincidentemente, no domingo passado, foi domingo de Páscoa. E as redes sociais, os WhatsApps, os grupos de WhatsApp, enfim, todo mundo mandando fotos, mandando vídeos, mandando textos de Jesus, né? E todos aqueles textos mostram, né, um Jesus amigo, um Jesus mestre, um Jesus bondoso, um Jesus que veio ao mundo, né, para trazer paz, para trazer amor, para trazer união e tudo isso. Nós víamos isso, né, através das mensagens que rolavam pelos celulares, pelas redes sociais, enfim. Mas eu te digo que o que Jesus está explicando para esses discípulos aqui e o que ele explica para mim e para você através da palavra de Deus hoje aqui, não é uma simples crença num Jesus bondoso, num Jesus mestre. Alguns creem que esse Jesus era um grande homem, era um profeta. Enfim, não é isso que Jesus está falando, não é essa crença. Então não basta uma simples crença em Deus, não basta uma simples crença em Jesus. Então o que significa crer em Deus aqui? O que significa crer em Jesus? Nós poderíamos dizer que significa crer em Deus através de Jesus, ou seja, o que Jesus está explicando para esses discípulos aqui e o que ele explica para você e para mim. E observe, esse é o primeiro segredo, esse é o primeiro passo para que tenhamos um coração tranquilo. Nós vamos nos próximos domingos aqui tratar de outros segredos, nós vamos tratar de outros passos também. Eu gostaria, né, como disse na semana passada, de já tratar da oração aqui com vocês. Estou ansioso para falar com vocês a respeito da oração, mas ainda não vai ser esse domingo. Eu preciso partir da base. E a base, o Senhor Jesus fala que é essa crença em Deus, é essa crença nele. O que significa isso? Significa algo que a maioria das pessoas nesse mundo ainda não entenderam. E não entenderam por quê? Porque estão olhando para Cristo da mesma maneira que muitas pessoas olharam naquele domingo próximo passado, domingo de Páscoa. Estão olhando para Cristo como Cristo sendo simplesmente um bom mestre, sendo um bom homem, alguém que veio trazer amor ao mundo, que veio trazer uma mensagem bonita, alguém que veio fazer lindos milagres. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo para esses discípulos, e ele diz para mim e para você, que o primeiro passo para ter a paz verdadeira, para ter a paz que guarda esse nosso coração de ser um coração aflito, para ter essa paz que ele diz aqui no versículo 27, que ele dá como um presente, que ele não dá como o mundo dá, para ter essa paz em meio a momentos tão difíceis como esse momento que a gente vive, em meio a momentos de tempestade. Para ter essa paz, é necessário ter fé em Jesus Cristo. É necessário entender, eu quero te dizer, e aqui vai o primeiro segredo, a verdadeira obra de Cristo. E eu quero que você entenda, né? Depois eu peço que você leia o final do capítulo 13 do Evangelho de João e leia o capítulo 14 inteiro na tua casa, e você vai ver o seguinte, que assim como muita gente hoje em dia, esses discípulos, eles não tinham entendido tudo. Esses discípulos, olha só, eles tinham um excelente conhecimento de Jesus, eles tinham um conhecimento maior do que o dos fariseus. Por quê? Porque eles acreditavam em Jesus como Cristo, como o enviado de Deus, como o Filho de Deus. Mas ainda não lhes era revelado, né, segundo o que Jesus diz aqui, a obra completa. Eles não entendiam ainda direito qual seria a grande obra de Cristo.
E o que Cristo está falando para mim e para você hoje, você que assiste aqui pelo Facebook, você que ouve essa gravação, que vê essa gravação, o que Cristo está dizendo aqui é que a verdadeira fé nele é você entender a obra dele. É aquilo que aqueles discípulos ainda não estavam entendendo, e eles só iriam entender a partir da morte, a partir da ressurreição e após o arrebatamento de Cristo. Aí sim viria o Espírito Santo de Deus, aí sim eles iriam entender essa obra completa. E qual é essa obra? Qual é essa obra que é fundamental? Qual é essa obra que é fundamental não só para nos dar paz em períodos difíceis como esse, períodos de um vírus terrível como o coronavírus ou qualquer outro período de crise, mas sim paz, paz eterna, paz verdadeira, paz espiritual, paz que garante uma vida com Deus para sempre. Para isso nós temos que entender a obra de Cristo, para isso nós temos que entender a cruz. E é interessante que no final do capítulo 13, quando Jesus ele fala, né, que para onde ele estava indo, que eles não poderiam ir, né, que aqueles discípulos não poderiam ir com ele por enquanto, que depois eles iriam, mas que agora não, né? É interessante que aqui no versículo de número 37, Pedro fala assim: Senhor, mas por que eu não posso ir agora? E Senhor, se preciso, eu morrerei por ti, está dizendo o apóstolo Pedro. E aí Cristo fala para ele: morrer por mim? Disse Jesus. Eu digo a verdade, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí na continuação, ele olha para todos aqueles discípulos, ele via o coração perturbado, o coração aflito daqueles discípulos que deixaram tudo para poder caminhar com ele durante aqueles 3 anos, e que agora iriam ficar sem a presença dele, sem a presença física dele. E ele fala para aqueles discípulos: olha, não fiquem aflitos, não se perturbe, não turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E ele continua a dizer, né, ele continua a falar que ele vai para o Pai, para a casa do Pai, e que na casa do Pai há muitas moradas, e que se não houvessem essas moradas, ele iria preparar essas moradas. E aí ele fala assim para aqueles discípulos, né, que quando tudo estivesse pronto, ele viria buscá-los, e eles estariam com ele, né, com Jesus, onde ele estiver. E aí ele fala assim, no versículo 4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí então entra um segundo discípulo aqui nesse diálogo, Tomé. E Tomé fala: Senhor, mas como que a gente pode conhecer esse caminho? E aí então Jesus fala assim: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Dá a impressão que Jesus está falando algo aqui errado, aí usando a frase de uma maneira errada. Ninguém vem. Será que o certo não seria falar ninguém vai ao Pai? Mas ele fala ninguém vem ao Pai. Então olha só, Deus está revelando através da sua palavra, através de Jesus Cristo aqui, algo maravilhoso. O que ele está nos dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: que o nosso coração, que o coração daqueles discípulos não precisaria ficar aflito, porque haveria uma grande esperança. Há uma terra preparada para nós, há um lar celestial. Tudo isso aqui é muito passageiro, é muito passageiro. E há uma herança preparada para aqueles discípulos, havia uma herança preparada para eles, é a mesma herança nossa. E para que a gente possa tomar posse disso, nós temos que entender Jesus não como aquele Jesus que é um bom mestre, não como um homem que fez milagres e que falou palavras bonitas, não, mas sendo ele o caminho, sendo ele a verdade, sendo ele a vida. Ou seja, qual é a obra de Cristo? Cristo veio para promover a paz entre Deus e os homens. E eu quero que você entenda que se não houvesse paz entre Deus e os homens, essa paz no coração não seria possível. Então a paz no meu e no teu coração, ela é impossível se ela não for precedida
pela paz com Deus. Essa é a obra de Cristo. De um lado, há um Deus justo. De um lado, há um Deus santo. De um lado, há um Deus que diz a palavra que esse Deus é luz e que nele não há treva nenhuma. E por outro lado, há o ser humano. Há um ser humano com uma doença muito pior do que aquela que o coronavírus pode causar. Essa doença com a qual a Bíblia diz que nós nascemos se chama pecado. Todos nós nascemos com a doença do pecado. Todos nós, naturalmente, nós somos considerados injustos diante desse Deus santo, desse Deus puro. Porque nós pecamos por palavras, nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por intenções erradas, nós pecamos por ações erradas e pecamos até por omissões. Então o que nós temos que aprender aqui é a coisa mais preciosa que nós podemos ter. Você que me ouve, grave isso no seu coração. Se você não tem essa paz, você não tem nada. Ainda que passe essa crise, nós cremos que ela vai passar. Ainda que você saia dessa situação muito melhor do que o que você entrou. Ainda que talvez essa situação vá trazer coisas boas para você. Isso não significa nada se você não tiver a certeza de que você entrou por esse caminho chamado Jesus, de que você entendeu a obra de Cristo. E a obra de Cristo, que até então esses discípulos não estavam entendendo, era morrer numa cruz. Era derramar o seu sangue precioso numa cruz. Para quê? Para que pudesse houver uma possibilidade, para que pudesse existir uma possibilidade de paz do homem com Deus. Então Jesus morrendo naquela cruz, pagando pelo meu e pelo seu pecado, Ele nos dá a oportunidade de nós estarmos reconciliados com Deus. E reconciliados através do sangue de Cristo, nós temos paz com Deus. Então o primeiro passo para ter esse coração que Jesus está falando aqui, o primeiro passo para ter essa paz verdadeira, é entender a obra de Cristo. E não só entender, mas tomar posse dessa obra na tua vida e na minha vida. E aí eu quero falar com você. Você que está me ouvindo aí, você que está me vendo aí, você tem certeza de que essa obra atingiu a sua vida de uma maneira prática? Você tem certeza absoluta que se Jesus voltasse ainda hoje, você iria com Ele? Você tem certeza de que se você não acordar nesse mundo amanhã, se a morte vier e te ceifar ainda essa noite, você tem certeza de que ainda essa noite você estará no céu com Jesus? Você estará naquela morada eterna? Você tem certeza disso? Porque se você não tem certeza disso, você está correndo um sério risco. Você está preocupado com uma paz passageira, você está preocupada com uma paz transitória. E você não está se preocupando em ter certeza da sua salvação. Você não está se preocupando em saber se você entrou por esse caminho. E o próprio Jesus falou que existe uma porta nesse caminho e essa porta é Ele. E Ele fala que poucos acertam com essa porta. Poucos encontram essa porta. Sabe por quê? Porque Ele diz que essa porta que é Jesus, esse caminho que é Jesus, Ele fala que a porta é uma porta estreita. Que a porta é uma porta que é difícil de entrar por ela ali. E por quê? Porque o caminho é um caminho apertado. Então não é o caminho de uma crença banal em Deus, de uma crença meramente intelectual. É o caminho de ter a certeza de que Cristo morreu por você e de que você se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados e que você passou por uma conversão de vida. Que o teu coração verdadeiramente foi mudado e que agora você tem paz com Deus através da obra de Jesus Cristo. Essa era a grande obra, é para isso que Jesus veio. Jesus não veio simplesmente para falar palavras bonitas, para fazer grandes milagres, para ser um grande mestre, um grande homem, um grande profeta, aquele homem que muitos fazem propaganda na Páscoa, no Natal. Jesus veio para poder morrer
por você e por mim, para que nós tivéssemos paz com Deus. Então eu quero deixar de uma maneira bem clara. Se você quiser ter esse coração tranquilo aqui, se você quiser ter essa paz que aqueles milhões, que aqueles homens roubaram, não conseguiu dar para eles, essa paz que a filosofia do mundo não pode te dar, o fatalismo, o otimismo, tudo aquilo que eu citei na semana passada não pode te dar. Se você quiser ter essa paz, o primeiro segredo é ter certeza que você tem paz com Deus através de Jesus Cristo. O primeiro segredo é você ter essa fé verdadeira em Cristo, essa fé verdadeira, essa fé real, saber que o teu coração foi mudado. Mais para baixo aqui você vai ver que Jesus falava o seguinte, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. E aí entra um terceiro discípulo na história. Esse discípulo é o Filipe. E o Filipe, ele olha para Jesus e ele fala assim: mas Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. E Jesus, ele olha para Filipe e ele responde: Filipe, eu estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que você me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, e as palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai que permanece em mim e realiza as suas obras por meu intermédio? Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Jesus está falando o seguinte, que ele não é um simples homem, que ele é Deus. Entende? É um grande mistério. Nós temos aqui Deus Pai, nós temos aqui Deus Filho, nós temos aqui Deus tomando a forma de homem. Deus se tornando filho do homem. Para quê? Para resgatar os homens. É o Filho de Deus se tornando filho do homem para que nós, filhos de homens, pudéssemos ser resgatados. Esse é o segredo. Essa é a grande obra de Deus, é a grande obra da cruz. Sem entender a obra da cruz, a tua paz é falsa. A tua paz é ilusória, a tua paz é passageira. Você está se preocupando com uma formiguinha e está deixando passar um elefante. Você tem a certeza dessa paz na sua vida? Essa obra te alcançou? Se ela te alcançou, aconteceu algo que Jesus promete a esses discípulos. E Jesus promete a esses discípulos aqui: olha, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro encorajador. Numa outra tradução, Ele vos dará o Consolador, que nunca o deixará. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. O que Jesus está explicando para esses discípulos, e hoje Ele explica para mim e para você? Que a verdadeira paz, ela é baseada na fé em Cristo. Que essa fé em Cristo significa o quê? Significa que Cristo está em você. Significa que Cristo está em mim, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Hoje nós habitamos nessa tenda, que é o nosso corpo, que é a nossa carne, mas nós habitaremos naquela morada eterna. Mas só habitaremos na morada eterna se Pai, Filho e Espírito Santo, pela fé em Cristo Jesus, naquela obra que Ele realizou na cruz, se eles habitam em mim hoje, se eles habitam em você hoje. E eu te pergunto, você tem certeza que o Espírito Santo de Deus habita em você? Você tem certeza disso? Porque se o Espírito Santo de Deus, ele habita em você, então você vai ter prazer em obedecer a Jesus Cristo.
Então teu coração vai ser um coração diferente. Você vai ter uma nova mente, você vai ter novos interesses, você vai ter novas afeições. E eu te pergunto, você mudou realmente? Como estão as suas afeições? Por que você quer que essa crise passe? Como vai ser a sua vida depois, no pós-crise, no pós-coronavírus? Você vai voltar para a velha vida? Você vai voltar para os velhos pecados? Você vai voltar para os teus interesses? Quantos vão voltar para os seus prazeres? Quantos querem que isso passe apenas para que eles possam se divertir novamente, para que eles possam se lançar na vida que eles estavam acostumados? E eu te pergunto, você mudou? Isso que Jesus está falando aqui, olha o que Jesus fala no versículo 21, ele fala assim, olha, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. E aí é interessante que entra um terceiro discípulo aqui, né? Primeiro entra Pedro, quarto, né, já. Primeiro entra Pedro, né, no diálogo. Depois entra Tomé, depois nós falamos de Filipe. E agora entra Judas, não o Iscariotes, o outro Judas. E Judas pergunta assim para Jesus: Jesus, por que o Senhor não vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? E aí o versículo 23, Jesus responde, ele fala assim: quem me ama faz o que eu ordeno, e meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do meu Pai que me enviou. Tem muita gente iludida, inclusive dentro das igrejas, porque não estão obedecendo a esse Jesus, não estão amando os mandamentos deles, não estão entrando por esse caminho apertado, por essa porta estreita, não entenderam que a verdadeira vida é viver em Cristo e Cristo viver em você, Cristo viver em mim. Não entenderam que só há uma verdade, que só há uma fonte verdadeira de paz, que é entender essa obra da cruz e se sujeitar a ela, que é você entender que você é um pecador e que desesperadamente não há solução para você, a não ser na obra que Cristo veio fazer aqui. E você aceitar esse Jesus não como um bom homem, é você entender que não basta que você seja uma boa pessoa. Às vezes você que está me ouvindo é uma pessoa de boa índole, você não é talvez como esses assaltantes, talvez você nunca fez nada de errado, talvez você nunca levou sequer uma multa de trânsito, mas isso não resolve, Perante a Bíblia, quem não tem Cristo como seu Senhor e seu Salvador não tem a paz verdadeira com Deus. Então, o primeiro passo para que tenhamos paz verdadeira com Deus é verdadeiramente virarmos as costas para a nossa velha vida, para os velhos hábitos, para aquele velho pecado. É você fazer isso aqui, ó. É você obedecer, você falar: a partir de hoje eu quero levar uma vida de obedecer a Cristo. A partir de hoje eu quero levar uma vida diferente. A partir de hoje eu quero ter uma vida especial. A partir de hoje eu quero lembrar dessa cruz de Cristo. Eu quero lembrar desse sangue derramado. E eu quero viver de maneira que eu venha honrar isso através da minha vida. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a verdadeira paz. Isso é ser um verdadeiro cristão. Não é simplesmente frequentar uma igreja. Esse vírus vai passar, esses tempos difíceis vão passar, e muitos voltarão a frequentar os bancos de igreja, mas estarão em terrível perigo. Por quê? Porque ainda não entenderam, e se entenderam, não se lançaram nessa obra de Cristo, que é a obra da cruz. Não são verdadeiros cristãos, não têm uma mente transformada.
não mudaram os velhos hábitos, não mudaram os velhos costumes, andam pelo caminho largo desse mundo. E aí não há paz. A Bíblia diz o seguinte, que para os ímpios não há paz. Mas por outro lado, Isaías 26, versículo 3 fala assim: tu guardarás em perfeita paz todos que confiam em ti, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Salmo 29, versículo 11 fala assim, que o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Você vai passar, Deus vai te dar força e Deus te abençoa com paz. E eu quero encerrar esse estudo. Nós vamos continuar na semana que vem, e se o Senhor permitir, na semana que vem eu falo sobre oração, né? Essa importância de você entender o que é a verdadeira oração, assim como muitas pessoas não entenderam e não estão vivendo nessa obra de Jesus Cristo, não têm a fé verdadeira, não estão em paz com Deus ainda. Tem muitos que não entenderam a verdadeira oração. Mas eu quero encerrar, né? O meu tempo já passou bastante daquilo que foi planejado hoje. Eu quero encerrar lendo para vocês Isaías, a partir do versículo 14 do capítulo de número 57. Eu estou com a tradução da NVT e tem um subtítulo aqui, olha: Deus perdoa os arrependidos. Você é um arrependido? Se você é um arrependido, Deus te perdoa e Deus sarará a tua terra. Olha o que esse texto fala para nós, que texto bonito. Fala assim, Deus diz: preparem o caminho, tirem do meio da estrada as rochas e as pedras, para que o meu povo passe. O alto e sublime, que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Eu dou um novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Porque não lutarei contra vocês para sempre, nem ficarei eternamente irado. Se o fizesse, todos morreriam, sim, todos os seres que eu criei. Por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei. Afastei-me deles, mas continuaram a seguir o seu caminho obstinado. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Eu os guiarei, consolarei os que choram, porém em seus lábios palavras de louvor. Que eles tenham, e essa palavra é para você, essa palavra é para mim, que eles tenham muita paz, que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto, como os que estão longe, diz o Senhor, que os cura. Os perversos, os ímpios, porém, são como o mar agitado, que nunca se aquieta, e revolve lama e sujeira sem parar. Para esses ímpios, para esses perversos, não há paz, diz o meu Deus. Que você entenda nessa manhã que o primeiro passo para ter esse coração prometido por Jesus aqui, esse coração tranquilo, para ter essa paz que Jesus te dá e não dá como o mundo dá, te dá como um presente real, uma paz verdadeira, alegria verdadeira, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo no meio da tempestade. Que você possa entender que isso só é possível quando, pela fé na obra de Cristo naquela cruz, você deixa de ser um ímpio. Você recebe paz com Deus. Você está em paz com Jesus Cristo. Você olha para aquela obra daquela cruz, você se arrepende. Você muda a sua mente. Você muda o seu jeito de agir. Você muda os seus gostos. Você muda os seus interesses. E você passa a andar nesse caminho apertado. Você passa a andar nesse caminho de vida. Caminho que começa aqui e que termina
lá no céu, lá na sua morada eterna. Nesses dias de crise, as pessoas estão buscando segurança, muitos estão comprando ouro. O ouro sempre sobe em épocas de crise. E eu me lembro que lá em Apocalipse, se não me falha a memória, no capítulo 21, que descreve a Nova Jerusalém, fala que naquela cidade as ruas serão de ouro, um ouro tão puro, seria quase que transparente. Eu não sei se aquilo ali está falando em termos literais ou não. O que eu sei é o seguinte, que o que Deus preparou para nós é tão grande, é tão maravilhoso, que mesmo as coisas mais valiosas desse mundo, como por exemplo o ouro em época de crise, vão ser coisas banais, vão ser coisas como o asfalto de uma rua, que nós pisaremos por cima delas, porque lá estaremos com alegria e paz eterna, para sempre, com Deus, para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, dê para vocês hoje um dia maravilhoso, cheio de paz, e que domingo que vem, se Ele permitir, estejamos aqui para continuar a pintar esse quadro tão bonito, que é o quadro de um coração tranquilo, que é o quadro da paz verdadeira que só Jesus Cristo pode nos dar. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e desejo um dia maravilhoso a todos vocês. Deus abençoe.